Bom dia! Vamos lá, bom dia! Boa quarta-feira a todos! Então, estamos começando aqui a nossa live de quarta-feira de manhã, 6 horas da manhã. Hoje eu tô num ângulo diferente porque eu quebrei um pedacinho do meu pedestal aqui. Eu não tive tempo de arrumar, na verdade não sou eu, né? Mas eu não consegui. Então a gente vai ficar nesse ângulo, mas com certeza o conteúdo que eu também preparei para vocês hoje, não importa o ângulo, né? Mas que você esteja aí atento a essas informações também. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai estar falando sobre propósito na criação dos nossos filhos. Eu tenho falado muito sobre desculpa. Se vocês me acompanham, né, desde dos 21 dias lá em julho, então assim, eu já tenho essa formação em mente, na verdade também como os meus propósitos de vida, então eu tenho trazido muito perto, né, essa palavra e essa definição. E aí eu também, né, tenho trabalhado muito com isso na minha intervenção como psicóloga na orientação de pais e mães. Né? Tem um site chamado Pais com Propósito e é exatamente pensando abranger esse tema que eu trouxe para vocês alguns pontos para a gente pensar. Né? Então, o que é um propósito? Propósito é um alvo, um projeto a ser alcançado, né? É uma definição que a gente precisa, né? Algo um pouco mais concreto de se pensar o que é que queremos para a vida dos nossos filhos e da nossa família lá no futuro. Ou pelo menos no futuro breve, a gente pode ter propósitos, né? A gente pode mudar os nossos propósitos, na verdade. Então a gente pode às vezes fazer os propósitos de filhos para adolescência, ou de filhos para a vida adulta, ou de filhos agora. O que é o nosso propósito na educação dos nossos filhos? E por que pensar nisso, Maria? Mas por que agora, além de todas as coisas que eu faço, eu tenho que pensar nesse propósito? Eu coloco esse convite, não é nenhuma obrigação, mas eu coloco esse convite de se pensar num propósito geral, né? É um alvo a ser alcançado, um objetivo, um plano, um planejamento para a vida, na educação dos nossos filhos também, porque aí, né, no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente é inundado por vários sentimentos, várias situações novas, vários acontecimentos. A pandemia veio para nos trazer isso, né? A gente não tem controle das situações, mas se você definir um propósito, e o propósito pode ser mudado sim, né? Normalmente, às vezes alguns anos se passam, às vezes você mudou seu propósito de vida, mas se você tem definido isso, você sabe a rota a seguir. Independente do contexto, independente das situações lá fora, independente de todas as circunstâncias que vão acontecer até dentro da sua casa, né? Se você tem um propósito definido, algo maior para a sua vida e para a sua família, possivelmente, independente desses ventos, né? A gente fala, independente do vento, você não vai com o vento, né? Uma hora seus filhos vão para um lado, outra hora eles vão para outro, outra hora sua família vai para um lado, outra hora ela vai para outro, né? É que pelo menos, né, você possa ter um guia, um caminho, uma direção, pelo menos não é o tempo, não é a velocidade, mas que você tem uma trilha a seguir e aí todos os seus comportamentos, as suas intervenções na educação do seu filho vão estar dentro desse propósito. Não a todo momento, não é assim 100%. Nossa, agora todos os meus comportamentos dizem do meu propósito. Mas para quem não tem um propósito, você não sabe nem quando esse comportamento está saindo dele, né? Se você não tem uma direção, se você não tem um ponto final ali, pelo menos o ponto final que você definiu hoje, você não sabe para onde vai. Às vezes você está voltando o seu caminho, está retrocedendo, né? Você não sabe nem para onde você está indo nesse caminhar na criação de filhos. E é essa a minha intenção, eu sempre faço nas orientações isso, de você pensar realmente que filhos você quer para o futuro. Né? Vamos pensar, se a gente quer, sempre coloco, né? Se a gente quer filhos reflexivos,
filhos comprometidos, eu coloco na minha, né? Filhos comprometidos com o ambiente onde ele vive, filhos comprometidos com seu próprio propósito, né? Reflexivos nisso. A gente precisa entender que não é só a obediência, por exemplo, seguir regras que vai ser o ponto final da minha criação. Tem vários outros caminhos, vários outros objetivos para que se chegue nesse propósito maior. Então, uma obediência um dia ou outro não vai me fazer sair do propósito. E a minha intervenção vai ter que ser pensando nisso, fazer obedecer hoje, né? E às vezes utilizando de técnicas para que eles obedeçam hoje, não é só o que vai me chegar, o que vai me aproximar do meu propósito, né? Quero filhos, sim, obedientes, né? E que sejam reflexivos sobre o seu próprio comportamento. Então, não vai ser sempre que eles vão ouvir alguma regra e vão seguir aquela regra sem ter reflexão. Mas, sim, que sejam empáticos, que saibam se servir o ambiente onde eles estão da melhor forma, mas também com o objetivo que eles sejam emocionalmente e mentalmente saudáveis. E para isso, às vezes, a gente vai ter que dizer alguns nãos, a gente vai ter que ensinar os nossos filhos a isso. Eles vão ter que também delimitar o seu propósito e saber se o ambiente deles e as situações, o que eles estão fazendo também estão indo em direção ao que eles querem para o futuro, tá? Então, por isso é tão importante a gente pensar que precisamos definir um propósito. Então, senta com a sua família e defina esse propósito. Se você também é sozinha aí com seus filhos, defina pelo menos alguns planos, né? Eu quero isso na criação dos meus filhos, né? E aí vai ficar um pouco, eu falei na segunda-feira, na live de segunda-feira sobre o cérebro infantil, que também é parte do nosso, né? Da gente falar assim, quando a gente tem um propósito na criação dos nossos filhos, a gente consegue trabalhar com a integração desse nosso cérebro. A gente não fica só inundado no cérebro do lado direito, que é inundado só por sentimentos, né? Pelo que a gente tá agora, eu tô com raiva, então eu vou fazer esse tipo de comportamento pro meu filho. Ah, mas agora eu tô tudo bem, lá no serviço tá tudo bem, agora então eu vou ser permissivo, né? Deixa ele fazer. Então, assim, se você tem propósitos na criação do seu filho, você consegue também trabalhar de uma forma mais saudável, até com a integração desses cérebros. Sabe o cérebro do lado direito, que você tem um plano, que esse é o responsável para você sentar, pensar nesse propósito, nesse plano, de uma situação um pouco mais linear. Só que aí a gente também está trabalhando com o cérebro do lado direito. Então, pensar que queremos filhos emocionalmente saudáveis para o futuro, a gente também vai ter que lidar com uma parte dessa criança e com a nossa parte enquanto mães, que também é emoção, que também sofre, que também perde o controle de vez em quando, que também adoece, que também tem seus transtornos. E aí, mas se você tem esse propósito, gente, fica muito mais saudável até para você e para a sua família não ter esse sentimento de culpa a todo momento, né? Vocês podem alinhar a rota, às vezes vai ter que sentar, vai ter que chorar, vai ter que organizar algumas situações, mas vocês têm um propósito em mente juntos, né? E que não vai ficar deixando esses comportamentos serem inflexíveis, duros, rígidos, que isso sim vai trazendo mais sofrimento lá na frente. Então alinha a rota aí, senta, vamos alinhar a rota, as velas, para que vocês possam trabalhar por esse propósito. E aí todas as nossas intervenções e pensamentos vão um pouco nessa direção. Não é todo momento, como eu falei para vocês, nós não somos robôs que a gente clica na tecla e vamos só para essa rota, né? Mas se você não tem uma rota, não importa o caminho para onde você vai, né? Então, esse propósito também é trabalhar com essa integração de todas as partes que somos, né? Tanto os sentimentos, tanto os pensamentos, tanto ele vai falar tanto do texto e do contexto. Isso é um trabalho com os nossos filhos e conosco de uma forma saudável. E aí você vai sentar, vai definir esse propósito, mas eu quero que vocês pensem em 3 pontos
para ações que vão estar dentro desses propósitos. O propósito é seu, da sua família, né? Não tem como eu sentar com você e definir, né? A não ser que a gente estiver numa orientação de pais, mas você precisa sentar e definir o que é melhor, o que são os princípios da sua família. Várias situações podem estar envolvidas nisso, culturais, de religião, o contexto onde você está, você vai poder fazer essa definição. É claro que lembrando que você pode mudar sim esse propósito, ele é um alvo a ser alcançado, mas quando os nossos filhos também vão crescendo, eles também vão trabalhando com o propósito deles, né? Então a gente não pode falar assim, eu criei esse propósito agora e meu filho tem 18 anos, agora ele quer sair fora e não, isso que eu tinha definido e agora vai ter que ser assim. Não é dessa forma, não é essa a minha intenção quando eu falo de propósito, mas é para que a gente tenha sim uma sequência na nossa cabeça de quando os comportamentos, as intervenções forem acontecer, estão dentro desse propósito ou estão saindo dessa linha, né? Estão muito distantes, então a gente vai parar para pensar, né, e definir que comportamentos vão chegar mais próximo desse propósito. E é claro que os seus filhos vão crescendo, eles também vão tendo, e se esse é o seu objetivo, né, ter filhos com autonomia, com reflexivos, saudáveis emocionalmente, eles também vão criando o próprio propósito. Então, 3 ações precisam estar dentro desse caminhar, independente do propósito que você colocar. Primeira coisa, o amor incondicional. Eu tenho falado muito isso pro meu filho aqui, ele até repete para outras pessoas, que assim, a gente ama incondicionalmente, a gente ama sem julgamento, sem restrição, né? E a gente faz um olhar atento a alguns comportamentos. Não quer dizer que quando eles têm um mau comportamento, você vai ser permissivo, você não vai observar. Mas isso não pode anular ou deixar em dúvidas o seu amor em relação ao seu filho ou à sua filha, né? Então esse é um ponto muito grande, porque senão a gente se perde no meio do caminho achando que porque tá tendo alguns comportamentos, aconteceu algumas situações e às vezes situações fortes que te deixam ansiosos, preocupados, mas o nosso amor é incondicional, não só o amor do filho para a mãe, do pai para o filho, eu falo da família, é um amor incondicional, né? Vai acontecer várias situações, né? Acontece na minha vida e vai acontecer na sua vida também, principalmente quando os filhos vão tomando as direções deles, que às vezes nos deixa frustrados, nervosos. Nossa, o nosso filho está tendo um comportamento que eu não gostaria, que eu não coloquei lá no meu propósito, mas o nosso amor não muda, né? Então, quando a gente tem esse ponto bem claro, as nossas intervenções vão ser por amor, né? Não estou falando que eles vão ficar sempre perto de nós ou com os mesmos pensamentos, com os mesmos propósitos, mas continuamos colocando para eles que continuamos amando, e isso vai te aproximar do seu filho em várias situações. Se você começa a trabalhar com isso, principalmente desde muito pequenininhos, provavelmente você tenha adolescentes próximos, adultos próximos também. Segundo ponto, a gente precisa entender que nesse processo da criação de filhos, nós temos sim que ter informações sobre o seu desenvolvimento. Nesse propósito, né, de como você colocou um propósito lá para a vida adulta ou para a adolescência dele, você precisa ter tempo e atenção a como seu filho aprende, a transtornos às vezes que estão envolvidos, algumas situações de adoecimentos que podem acontecer com seu filho, várias situações de desenvolvimento dele que você precisa ter atenção sim. Eu sei que às vezes, nossa Maria, mas é muita coisa. Mas quanto mais próximo você tá dele, você vai reconhecendo o seu desenvolvimento. Porque senão, se lembra que eu falei, a gente tem um propósito, a gente tem um alvo lá a ser alcançado. Mas se a gente não sabe como é que deveria mais ou menos se comportar ou responder uma criança de 3, 4 anos, às vezes você está saindo, está muito longe
do que era esperado, mas porque você não tem esse conhecimento, você não sabe, você não tem esse olhar mais atento, com mais informações sobre também o mundo do seu filho, né? Que ele tem uma necessidade lúdica de brincar, que ele precisa dos pares também, né? Como é que ele aprende, como é que você pode ensinar um comportamento, como é que você pode também retirar um outro comportamento. Precisamos desse conhecimento também. E aí o terceiro ponto que eu já tenho trabalhado bastante, que é o autoconhecimento de pais e mães, né? Esse processo também é nosso. Então, esses são três coisas, né? O amor incondicional, você reconhecer o desenvolvimento do seu filho, saber do mundo dele e saber também do seu comportamento enquanto pai, né? De que práticas, de qual intervenção você está utilizando, ter consciência disso. Quanto mais consciência você tem dos seus atos, né? Você vai sabendo se também os seus atos, os seus pensamentos, a sua criação, a sua disciplina está de acordo com o seu propósito ou não. E é isso que eu tinha para trazer para vocês, é uma mensagem curta, mas que é muito importante, talvez uma das primeiras coisas que a gente precisaria pensar e definir. Como eu falei para vocês, às vezes vocês têm vários propósitos, né? A gente tem um propósito na vida, na parte física, na parte espiritual, na parte emocional dos nossos filhos, mas a gente precisa ter essa consciência que queremos. E aí quando chegar uma festa com um monte de coisa de guloseimas, se você vai dar açúcar para o seu filho ou não, até tal idade, tudo isso tem que estar dentro do seu propósito, porque várias situações no mundo, eu falo no mundo assim, vários olhares dos outros, intervenções, falas, vão existir. E isso não vai te abalar porque está dentro do seu propósito, né? Bem definido com o seu companheiro, com sua companheira, com a sua família. E vocês estão trabalhando em prol desse propósito. Não de uma forma rígida, isso não tem que te trazer peso ou culpa, mas te traz um olhar um pouco mais amplo do que realmente você tem para trabalhar com seus filhos aqui, tá bom? Bom dia, bom continuar de semana para vocês, boa quarta-feira e a gente se encontra na segunda-feira, na live de segunda-feira ou aqui todos os dias eu tenho colocado algum conteúdo também, né, que possa te ajudar na educação dos seus filhos, na criação dos seus filhos e na observação também da psicologia dentro, né, da psicoterapia infantil e da orientação de pais. Bom dia, pessoal!